Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Hoje, dando sequência aos nossos estudos da Revista Espírita, nós vamos refletir sobre o último artigo da revista de abril de 1858, onde Kardec volta a comentar a mediunidade do Sr. Home, no terceiro artigo sobre o Sr. Home. Esse é o título do artigo. E se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima, e por ele você pode acessar nossos estudos anteriores e outros estudos feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec, em nosso canal com o lápis na mão. Em nosso canal, na playlist Revista Espírita, você vai encontrar os artigos anteriores que comentam sobre o Sr. Home, artigos de fevereiro e março de 1858, anteriores a esse, onde Kardec comenta o fenômeno Home e o impacto dos fenômenos por ele provocados na sociedade francesa da época. Vale sempre a gente recordar ser o Sr. Home um médium de efeitos físicos com poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Assim, nós encontramos o fenômeno definido em O Livro dos Médiuns, no item 187. Vale a pena a gente consultar. E Kardec, então, inicia o artigo comentando sobre o fenômeno das aparições. Em seguida, ele comentará os muito raros fenômenos de efeitos musicais. Também eles estão assim definidos em O Livro dos Médiuns. E esse é um artigo muito interessante, porque Kardec reproduz no artigo diversos relatos de fenômenos que ele recebeu, presenciados esses fenômenos em diferentes condições, sempre Kardec bastante cuidadoso em afirmar a veracidade dos fenômenos. Ele diz para nós assim: limitamo-nos àquilo que podemos afirmar. Mas, como nós veremos ao final do artigo, ele se propõe, em um próximo número da revista, conforme o ensinamento dos próprios espíritos sobre os fenômenos, explicar para nós esse singular fenômeno das aparições. Então, nós vamos aguardar o próximo estudo. E hoje vamos ao Livro dos Médiuns, onde nós encontramos toda a análise de como esses fenômenos são produzidos, as aparições visuais, né, no capítulo 6º da segunda parte, a partir do item 100. O capítulo tem por título Das Manifestações Visuais. E Kardec, em seu artigo, então, da Revista Espírita, ele, como nós dissemos, limita-se a descrever os fenômenos presenciados, observando para nós, inicialmente, que, na maioria das vezes, as aparições costumam ser de partes do corpo apenas, sendo muito frequente o aparecimento de mãos. Ele descreve para nós como as mãos tornam-se visíveis, se movimentam, chegando mesmo a movimentar objetos. Ressalta para nós que, ao se tornarem visíveis,
elas apresentam cor e opacidade naturais, oferecendo resistência e solidez, tal qual, diz ele, uma mão viva. Ele usa essa expressão. Seu calor é suave, um tanto úmido, e a mão age. Ela se presta a movimentos que se lhe imprimem, ela resiste, acaricia-nos ou nos aperta, diz Kardec, mas pode desaparecer bruscamente se tentarmos pegá-la. Em seguida, ele narra para nós uma outra situação em que a mão, ao tornar-se visível, tenta segurar uma campainha que estava sobre a mesa, apresentando esforço de tração semelhante ao de qualquer mão humana. E diz, então, ser possível que várias mãos se tornem visíveis ao mesmo tempo. Depois ainda narra outras situações para nós. Olha, o aparecimento de 3 mãos, por exemplo, com diferentes características, de tamanhos diferentes, sendo inclusive uma delas muito peluda, sendo possível aos presentes tocar as mãos e elas tendo apertado a mão dos presentes, cumprimentando-os antes de se dissolverem. Que incrível, né? Diz também para nós de uma outra situação, em casa de um casal que havia perdido uma criança de tenra idade, a mão que se torna visível é a mão de um recém-nascido, tendo a mãe da criança sentido distintamente a criança sentar-se sobre seu colo. Ela sente o peso da criança sobre os seus joelhos. Ao tornarem-se visíveis, as mãos acariciam ou apertam, ele torna a dizer, chegando ao ponto de beliscarem, provocando dor. Podem também escrever, respondendo a perguntas que lhes são feitas. Então, são narrativas muito interessantes. Daí, nós recomendamos a leitura do artigo antes do estudo que vamos fazer de O Livro dos Médiuns, onde é muito interessante a gente observar, não é por acaso que Kardec começa no item 100, do capítulo 6º, a que nos referimos, das manifestações visuais, ele começa dizendo assim, de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros, não tem nada de sobrenatural. É possível entender como isso acontece, né, quando a gente busca a explicação espírita para o fenômeno das manifestações visuais. E a seguir, do item 11, do item 100, no subtítulo Noções sobre as aparições, Kardec apresenta questões aos espíritos sobre a possibilidade dos espíritos se tornarem visíveis, seja durante o sono ou seja em estado de vigília. Ele começa analisando a possibilidade de nós vermos os espíritos desdobrados durante o sono, mas também, muitas vezes, naquele semidesdobramento, se a gente pode dizer assim, um desdobramento parcial, mais leve,
que está lá explicado em O Livro dos Espíritos, quando a pessoa sente aquela sonolência, não é? Em estado de vigília. O Livro dos Espíritos nos explica pela emancipação maior ou menor da alma. E na 20ª questão desse Noções sobre as Aparições, Kardec então pergunta: como pode o espírito fazer-se visível? Vamos ler a resposta que ele recebe. O princípio é o mesmo de todas as manifestações. Reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Já estudamos um pouquinho sobre as propriedades do perispírito, vocês lembram? Quando nós analisamos o caso de Émilie Saget, né, citado por Delane descreve as condições da professora que se desdobrava e se tornava visível. Nas questões seguintes, então, Kardec questiona os espíritos sobre como, então, o espírito se torna visível. E depois ele vai questionar também sobre como a faculdade da vidência de espíritos se manifesta no indivíduo em estado de vigília. Então, ele faz duas abordagens. Primeiro, do ponto de vista do espírito. Como é que o espírito, o que acontece a partir das propriedades do perispírito, como foi dito anteriormente, possibilitando ao espírito desencarnado tornar-se visível. E depois ele vai analisar o que é necessário no indivíduo encarnado para que ele veja os espíritos, já que não somos todos que temos essa facilidade, essa faculdade de vermos os espíritos. Ele ressalta, então, voltamos a dizer, a importância do perispírito enquanto o invólucro semimaterial que dá ao espírito a forma humana, permitindo, então, que em condições especiais, esse corpo espiritual seja perceptível aos encarnados, não apenas visível, mas também, em algumas ocasiões, momentaneamente tangível. É possível tocar o espírito sentindo alguma resistência, não como a resistência do corpo físico, da matéria grosseira do corpo físico, mas alguma resistência na matéria, porque é matéria do corpo espiritual. Quanto à possibilidade da vidência, os espíritos vão reafirmar o que já nos disseram anteriormente, a condição especial da organização física do vidente. Mediunidade é radicada no organismo, Livro dos Médiuns. Dizem os espíritos assim: reside a possibilidade da vidência na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente de se combinar com o fluido do espírito. Esta aptidão do encarnado é imprescindível para que o fenômeno aconteça. A condição especial, repetimos, da organização física do vidente, do médium, não é? Desse médium, se ele for ser intermediário, ou do indivíduo encarnado com essa faculdade anímica, né? De doar o seu fluido e combinar esse fluido com o fluido do espírito para que o fenômeno aconteça. Muito bem. Vamos adiante aqui no artigo. Uma outra abordagem bastante interessante que Kardec faz
é quanto à possibilidade da faculdade da vidência desenvolver-se pelo exercício. Não é simples nem comum essa possibilidade. Ele diz para nós, embora de modo geral as faculdades mediúnicas possam ser desenvolvidas pelo exercício, nós temos a prática da mediunidade, né, desenvolvendo, no caso da psicografia, no caso da incorporação. Mas, nesse caso, não é? Como exige de uma maneira mais especial essa condição da própria organização física, dizem os espíritos que, com relação à vidência, é melhor que se espere um desenvolvimento natural da faculdade. E nos itens seguintes desse capítulo sexto, os itens seguintes são os itens que vão de 101 a 110, para a gente ter clareza. Nesses itens, Livro dos Médiuns, de 101 a 110, no capítulo das manifestações visuais, nós vamos encontrar o ensaio teórico das aparições. Importantíssimo para nós entendermos o fenômeno das aparições, onde o papel do perispírito, com suas propriedades, tangibilidade, expansibilidade, 5 ou 6 propriedades do perispírito que vão ser estudadas daqui a pouco, o papel do perispírito fica, então, evidente e ressaltado por ele ser, como Kardec já disse para nós, a doutrina nos ensina o princípio de todas as manifestações. E como na Revista Espírita, de maio próximo, o próximo artigo, conforme a promessa mesmo de Kardec, ele vai abordar no próximo mês, que é o mês de maio de 1858, o tema Teoria das Manifestações Físicas. Então, antes de lermos o próximo artigo, que será o nosso próximo estudo, a gente recomenda a leitura desses itens, de 101 a 110, né, que vão ser, então, abordados por nós no próximo mês de uma maneira mais completa, não é? E vamos, então, aproveitar agora, vamos aguardar o próximo mês, e vamos agora, nesse finalzinho de tempo que nós temos, abordar o outro gênero de manifestação, citado por Kardec nesse artigo, que não é menos notável do que as aparições, que são os instrumentos de música que tocam sozinhos. Kardec diz para nós, nesse fenômeno, as teclas dos instrumentos se movem, tocadas por mãos visíveis em algumas situações, ou mesmo invisíveis em outras. Quando as mãos são visíveis, elas apresentam-se algumas vezes até mesmo tangíveis, oferecendo resistência suficiente para exercer pressão sobre os corpos sólidos, nesse caso, as teclas dos instrumentos. Assim, diz Kardec, os espíritos se manifestam do mesmo modo como o fazem pela escrita ou pelo desenho. Realmente é muito interessante. Voltamos a dizer, recomendamos a leitura desse artigo, o terceiro artigo do Sr. Home, pelo fato de Kardec, nesse artigo, ter contado para nós dos fenômenos presenciados, prometendo fazer a análise dessas manifestações físicas
no primeiro artigo da Revista Espírita de maio de 1858. Muito bom, meus queridos companheiros, nós chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje, agradecendo a você pela companhia em nosso estudo, pela visita ao nosso canal, desejando que você tenha um dia de paz, que haja paz em sua casa, em seu espírito, paz em sua família, paz em sua vida. Esperando encontrar você na próxima semana para mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Até lá, então.